E por incrível que pareça, o Corinthians tentou a contratação do atacante Malcom. E ainda falando sobre contratações, Dorival Júnior ainda quer mais 6 reforços no Corinthians. E finalmente, aparentemente, a novela Alisson com Corinthians acabou. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as grandes possibilidades de finalmente a novela Alisson ter chego ao fim. Conforme acompanhamos nas últimas semanas, últimos dias, o nome de um jogador que pertence ao nosso rival São Paulo foi muito comentado e muitas coisas aconteceram envolvendo o Corinthians. Corinthians que procura o São Paulo para tentar contratar o meio-campista Alisson a pedido do treinador Dorival Júnior e várias situações aconteceram até que chegamos ao ponto do jogador ir ao CT Dr. Joaquim Grava, mas não fazer nenhum tipo de atividade pelo fato do desacordo que acabou acontecendo. No final das conversas, Corinthians e São Paulo haviam combinado que o Timão pagaria R$1,5 milhão pelo empréstimo do jogador. O São Paulo exigindo R$1 milhão à vista, o Corinthians acabou não pagando e nos últimos dias nós fomos acompanhando que as negociações foram encerradas e agora podemos dizer que chegamos em um finalmente em relação a essa questão envolvendo o Alisson. Após a derrota do Timão para o Bahia na estreia do Campeonato Brasileiro, o Dorival Júnior, que é quem mais queria o Alisson no Timão, confirmou o fim das negociações. Com isso, podemos dizer que não se tem mais possibilidade do meio-campista que pertence ao rival se transferir para o Corinthians. Como o São Paulo exigia o pagamento à vista de R$1 milhão e o Corinthians acabou no final das contas decidindo que não iria pagar, pelo jeito não teremos mais nenhum envolvimento do meio-campista que pertence ao rival com o nosso Corinthians, pelo menos depois do que disse o Dorival e pela forma que as negociações e as conversas caminharam, pelo jeito as coisas podem ser tratadas como definidas de uma vez por todas, mas é aquilo que eu sempre falo a vocês, as coisas no futebol acabam mudando muito rapidamente. A minha opinião quanto à novela Alisson finalmente ter chego ao fim, bom, pelo menos aparentemente podemos dizer que as negociações foram encerradas e que o Alisson não vem mais para o Timão. Primeiramente, alguém combinou alguma coisa com alguém e isso absolutamente que deve ter criado atritos internamente falando, porque quem combinou com o São Paulo de pagar R$1,5 milhão? Quem combinou com o São Paulo de pagar R$1 milhão à vista? Então aconteceram muitas coisas que, ao meu ponto de vista, indicam uma bagunça total no departamento de futebol do Corinthians. O Alisson chegou a ir ao CT Dr. Joaquim Grava. Será que ele foi por conta própria? Ninguém de repente falou para ele ir? Então é um caso que acabou demonstrando amadorismo, pelo menos isso na minha modesta e humilde opinião. Tomara que esse assunto esteja encerrado de uma vez por todas. Por mais que eu não aprovei em momento algum a vinda do Alisson para o Corinthians, nem quando falava-se que viria sem custos, muito menos com o Corinthians pagando, eu não achei correto a forma que as coisas foram conduzidas com o atleta. Mas, no final das contas, temos que pensar no Corinthians. Seria um absurdo o Corinthians trazer o Alisson com tudo aquilo que estavam combinando, R$1,5 milhão, o Corinthians tendo que pagar, mais um valor de compra fixado de 16 milhões, 2 milhões chegasse contra o São Paulo e mais R$1,5 milhão se atingisse metas. Então, sinceramente, tomara que realmente esse assunto Alisson tenha se encerrado de uma vez por todas. Mas é aquilo que eu falo para vocês. Eu, particularmente, não duvido nada se de repente alguma notícia diferente acontecer, mas tomara que realmente não se fale mais nisso.
E agora vamos falar sobre a quantidade de reforços que o treinador Dorival Júnior ainda quer depois das contratações que o Corinthians já finalizou. O Dorival chegou a falar de mais 6 contratações após derrota do Corinthians na estreia do Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi até a Vila Belmiro fazer o jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2026 contra a equipe do Bahia. Mesmo jogando fora de casa, o mando era nosso devido à Supercopa que acontecerá no domingo. Infelizmente, perdemos para o Bahia de virada na estreia do Campeonato Nacional. Corinthians que mandou a campo força máxima, com o Memphis retornando. Corinthians fez muito bem os primeiros 20, 30 minutos do primeiro tempo, mas após abrirmos o placar, o Bahia acabou virando o jogo e venceu a partida. Após essa derrota, em entrevista coletiva, o Dorival voltou a pedir reforço e acabou falando que precisa de pelo menos mais 6 contratações. Lembrando que o Corinthians já anunciou 3 reforços, Gabriel Paulista, Matheus Pereira e o Pedro Milans, além do Caio César, que a qualquer momento pode ser anunciado. 3 confirmados e 1 a qualquer momento, então podemos tratar como 4 reforços. O Dorival chegou a citar mais 6 contratações. Vamos para as palavras dele. Para ter um elenco que possa dar uma resposta em todas as competições e principalmente em um campeonato de longevidade, 5 ou 6 elementos é o que nós precisamos. Temos carências, temos que ter essa consciência. Então, após mais uma derrota do Corinthians nessa temporada 2026, Timão que ainda não conseguiu vencer, não vencemos ainda nenhuma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro, o Dorival voltou a cobrar reforço. Então, juntando os que já chegaram e com os outros que ele pediu, estamos falando de um Dorival Júnior que quer pelo menos 10 contratações. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival é a seguinte: o Dorival, sempre quando as coisas não acontecem conforme planejado, porque ninguém planeja perder, o Dorival ele vai lá e cobra reforços, cobra contratações. Desde quando ele chegou, foi prometido a ele? Absolutamente que sim. Só que algumas situações acontecem que, ao meu ponto de vista, não ajudam. Por exemplo, quando o Dorival ele cita com tanta ênfase a qualidade do elenco, e ele não está errado, ele está certo. Só que de uma certa forma, na minha visão, ele acaba piorando ainda mais, o que não é bom. Por quê? Porque jogadores de futebol, existem sempre aquelas questões envolvendo o vestiário. Porque o Dorival tem que entender que a realidade do Corinthians é essa que ele vive. O Corinthians não tem dinheiro. O Corinthians não consegue resolver o que ele quer. Primeiro foi falado de 4 a 6 contratações. 3 já anunciados, apresentados e já estrearam. Um que a qualquer momento pode ser anunciado. Aí ele vem e pede mais 6 contratações. Então, na minha visão, o Dorival tem que resolver isso internamente. Porque ele explanar publicamente, na minha visão, não vai ajudar em nada. Enfim, Corinthians não tem dinheiro. Dorival tem que entender isso de uma vez por todas. Se o Corinthians conseguir mais 6 contratações, na minha visão, não serão jogadores com as qualidades que ele deseja. E enfim, vai ter que se virar com o que já chegou e o que de repente pode chegar. E ele ganha muito bem para isso. E sinceramente, esse tipo de situação, essas palavras, volto a dizer, não ajudam em nada. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre Malcom. Por incrível que pareça, o treinador Dorival Júnior revelou que o Corinthians procurou nada mais, nada menos que o Malcom, jogador que é cria do Terrão, foi campeão brasileiro pelo Timão em 2015. O Corinthians está em busca de reforços, o Corinthians necessita de contratações. O treinador Dorival Júnior, acabei de falar a vocês, ele quer pelo menos mais 6 reforços, com 4, 10 contratações. E a situação do Corinthians para contratar, ela não é nada fácil, o Corinthians não tem dinheiro. Eu nem preciso ficar detalhando aqui para vocês a situação financeira do Timão, que está
um caos. Nesse início de temporada, ao se livrar do transfer ban, o executivo de futebol do Corinthians, o Marcelo Paz, foi ao mercado e está no mercado tentando atender aos pedidos do treinador do Corinthians. E um dos principais setores que o Dorival cobra reforço é para o ataque. O Dorival quer jogadores de velocidade. Recentemente, chegou Caio César, atacante que pertence ao Al Hilal, jovem atacante, velocidade pelos lados do campo. Chegou ao Brasil na última segunda-feira, jogador que está nos detalhes finais para ser anunciado como novo reforço do Corinthians. E além do Caio César, que pertence ao Al Hilal, o Corinthians procurou também o Malcom, jogador que é cria do terrão. Depois da derrota para o Bahia, o Dorival, falando sobre reforço, citou que o Corinthians procurou o Malcom e também o Gerson. Mas o Gerson não vou levar tanto o assunto, porque nós já sabíamos disso. Inclusive o Gerson foi procurado pelo Bruno Spindel antes do Marcelo Paz fechar. Malcom, que é cria do terrão, foi lançado pelo Tite. Aliás, ele ganhou mais oportunidades com o Tite em 2015, naquele grupo campeão brasileiro, aquele timaço que nós tínhamos. Surgiu nos profissionais ainda em 2014, quando o Mano Menezes era o treinador. Passou por vários clubes, inclusive pelo Barcelona. Hoje é um dos destaques do Al Hilal. Malcom, que sempre quando pode demonstra o seu carinho pelo Corinthians, pelas informações do Dorival, foi procurado. Então, muito provavelmente, naquela conversa com o Al Hilal pelo Caio César, o Malcom também chegou a ser consultado pelo Timão, mas hoje a realidade nossa, para se ter o Malcom, é muito complicado nós falarmos de qualquer possibilidade. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival revelando que o Corinthians procurou o Malcom é a seguinte: sinceramente, isso demonstra a tamanha da bagunça administrativa que é o Corinthians. Por quê? Porque simplesmente alguém acorda dentro do Corinthians e fala assim: hoje eu vou tentar contratar o Malcom. Para se contratar o Malcom hoje, não é da noite para o dia que você decide. É preciso haver um planejamento. Primeiramente, reuniões no departamento de futebol. Depois, leva a ideia até o marketing. O que nós podemos fazer? E apresentar um projeto para o jogador. Mas, capitão, ele é cria do terrão, ele é corintiano. Sim, mas ele é profissional. Ou alguém de vocês imagine que o Malcom iria jogar tudo que ele está construindo fora do país para voltar para o Corinthians por amor. Amor de verdade somos nós, torcedores. O cara é um profissional, existe uma equipe que o orienta, que o avisa. Então, isso que o Dorival fala demonstra a tamanha da bagunça e que no Corinthians não existe planejamento. Ou alguém acha que foi planejado essa procura pelo Malcom? O Malcom veio em um jogo no ano passado. O Malcom sempre quando pode ele cita o Corinthians, mas entre ele citar, vir até a arena e voltar a jogar, existe um abismo muito grande em relação a isso. Então, ao meu ponto de vista, a realidade hoje do Corinthians, para se ter um jogador do nível do Malcom, é preciso ter uma preparação. Seria ótimo nós termos o Malcom, seria sensacional em todos os aspectos, dentro de campo e fora de campo. Mas infelizmente hoje o nosso Corinthians não existe um planejamento nem perto de se ter uma possibilidade de contar com o Malcom. Eu sempre falo a vocês que o futebol muda. De repente acontece alguma coisa, uma conversa ali, uma conversa lá, o Malcom volta. Mas analisando o cenário, é muito difícil isso acontecer dentro da realidade atual que nós vivemos hoje. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, será que finalmente a novela Alisson está encerrada? E quanto ao Dorival ter pedido mais 6 contratações? E o Malcom? Revelação que o Corinthians procurou o Malcom. O que vocês têm a me dizer sobre isso? E também deixem o like, que isso é muito importante para nós.
E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!